Bora, boa tarde, boa tarde. Vamos lá. Pessoal, dependência emocional versus finanças é uma combinação perfeita para um puxar o outro para baixo, né? Eu comecei a perceber isso, eu usava outros termos antes do GPS. Eu estou no GPS, por exemplo, desde julho do ano passado. Eu sempre soube que existia alguma coisa que amarrava o financeiro, né, o progresso financeiro, o desenrolar do financeiro com as coisas do dia a dia. Só que eu não tinha esse nome de dependência emocional. Eu nem lembro mais o nome que eu usava sobre isso, porque é tão forte isso e é tão perceptível que quando você tem uma dependência emocional, seja com a mãe, com o pai, com o irmão, com o patrão, você se sabota o tempo todo, né? Então, isso é muito perigoso na nossa vida. Independente do que você faça, que rode protocolo, que tenha conversas difíceis, que você faça o que tem que fazer dentro dos parâmetros do GPS, você nunca vai eliminar, nunca vai conseguir eliminar 100% da dependência emocional. Por quê? Existe sentimento atrás disso. Existe assim, sentimento atrás de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma esposa, de um ex-marido, de uma ex-esposa. Então, essa dependência emocional sempre vai existir, porém em níveis controlados, né? O que a gente tenta minimizar são os impactos que ele vai sofrer nas nossas decisões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu já vivi, né? Às vezes, ficar com medo de fazer uma postagem, ficar com medo de fazer uma divulgação, uma live, achando que o outro vai achar, seja o pai, a mãe, o irmão, a mulher, o ex-namorado. E existe formas de você fazer esse controle, né, através das redes sociais, por exemplo. Não quer que uma pessoa veja? Bloqueia essa pessoa. Não quer que essa pessoa participe ou saiba o que você está fazendo? Vai lá e bloqueia. É simples. Agora, isso não vai resolver o problema da dependência emocional que vocês tanto têm de outras pessoas. Eu também tenho. Aposto que o Elton também tem. Ramon, Tabitha, todo mundo tem suas dependências emocionais. E não existe formas de eliminar 100% disso. Maria, tudo bem contigo? Bem-vinda. Puxou o laço? Tô puxando o laço. Puxei Tá o laço puxando? já. Tá puxando? Então, maravilha. Então, pessoal, às vezes as pessoas não caminham por medo, por uma simples, por um simples achar que o outro acha. E às vezes o outro não acha nada. Às vezes o outro não tem nenhum sentimento de poder sobre você, de colocar você sobre um julgamento. É só isso. É você que toma a decisão de estar lá, imaginando, supondo, né? Quem supõe primeiro perde, supondo que o outro está achando. Então, esse é um princípio muito interessante que a gente pode colocar isso em prática, né, com alguém que quiser se manifestar, que quiser se expor aqui ou conversar de um exemplo. A gente pode fazer, inclusive, um pense comigo aqui com alguém, quem quiser. A Maria eu já conheço um pouquinho. A Fanny, eu mandei uma mensagem para ela hoje. A Michelle, conversei com ela ontem. A Alexandra, quem quiser se manifestar. A Martina, eu já agendei uma vez, né, Martina? Tivemos aí um probleminha de saúde que não pôde, você não pôde participar. Mas quem quiser abrir o microfone e expor para ver o que que a gente pode chegar nessa conclusão, chegar nesse entendimento, saber o que está acontecendo na vida das pessoas, né? Isso não vai impedir quem está agendado ou quem quiser agendar esse pense comigo individual. É só para a gente colocar como Pode ser exemplo. eu? Pode ser, Pode ser eu? pode. Se você não tiver medo de se expor, Não. Então, é até uma coisa que está acontecendo essa semana mesmo. Eu tenho um financiamento habitacional
E aí isso tomou uma proporção muito grande, acabou que eu perdi na justiça e foi a leilão. Então eu Hum, não tinha o valor suficiente para fazer o arremate ou pagar o valor todo que o banco exigia. ok. E então, eu ansiosa, tentei empréstimo, tentei um monte de coisa, até que eu pensei, falei, por que não conseguir um sócio, né? Alguém para me ajudar na sociedade. E aí eu consegui um amigo meu que se propôs, porque acaba que vira um ótimo negócio, né? Então deu certo, nós fizemos o arremate, e quando eu fiz essa proposta para ele do leilão, eu combinei com ele o seguinte, que assim que a documentação saísse e que a gente pudesse anunciar e colocar à venda, eu faria isso. Aí ele ainda me perguntou, ele falou assim, Sueli, você mora lá há alguns anos, você vai realmente desapegar disso? Você vai conseguir fazer isso mesmo? Eu falei, vou, com certeza, mas naquele momento acho que eu estava mais no emocional de conseguir resolver uma situação minha. E aí, logo depois que passou, eu ainda fiquei sofrendo com isso, pensando em uma possibilidade de conseguir um dinheiro, um empréstimo para pagar ele, sabe? Pagar a parte dele e ficar só comigo. Então, eu comecei a perceber, até pelo que você falou agora, que é um apego emocional que eu tenho a um lugar, sabe? A história de quando eu comprei. Então, não é um apego a uma pessoa. Nesse momento, eu me senti apegada a um lugar. Então, eu até pensei muito nisso. Pensei, caramba, eu estou até contradizendo o que eu havia me proposto a fazer, que era vender e depois a gente possivelmente até comprar um outro imóvel em sociedade também e fazer as coisas evoluírem. Então, isso me veio uma percepção muito forte do porquê que eu não estou progredindo, que é porque eu mesma estou me limitando, apegado emocionalmente a coisas, a bens, a situações que já não fazem mais sentido. Que eu preciso me desfazer disso para conseguir avançar, né? Então é um novo que está abrindo, né? Nessa oportunidade do tudo ou nada, eu já percebo já muita mudança na minha forma de pensar, mas ainda estou engatinhando, estou sofrendo aqui ainda. Até queria ter me inscrito para o Pense Comigo, mas nada é por acaso, tanto que eu tive a oportunidade nesse momento de expor a vocês para a gente pensar junto do que vocês sugerem, se alguém tem alguma outra ideia ou se eu ainda estou vacilando nessas questões ainda, né? Vamos lá. Dependência emocional com objetos, animais, eu acredito que possa ter, sim, mas o imóvel que você está falando, ele não tem julgamento sobre você, é só um bem, Não, né? Então, não, oi? assim. Ele não tem Sim, julgamento mas sobre você. mas é na minha emoção, né? É no que ele representa. E, de certa forma, eu não sei se eu sou mais ligada a essas questões de natureza e ligação com os lugares, né? Então, assim, eu acho que tem da minha história, é um apego mais emocional meu, sabe? Tá, E da história que eu construí, é mais sentido. Uhum. tá. Ô, Sueli, vamos lá na origem, então. Quando que você conquistou esse imóvel pela primeira vez? Ou quando você teve esse imóvel? Quando que foi? Ah, tá. Aí agora foi quando eu me divorciei Aham, e estava no processo de divórcio, comprei na planta e demorou 2 anos para ficar pronto e eu consegui pegar as chaves. Então aham, aconteceu que quando eu peguei as chaves e que eu mudei com os meus 3 filhos para cá, eu caí em depressão. Então foi como se eu tivesse chegado aqui e sentido os meus pés, sabe?
tanto de medo quanto de aconchego também, porque ficou real a minha condição de ter conseguido a mudança que eu tanto almejava. E, por outro lado, também veio o medo de não dar conta, Tá. E o você medo de ficou. não ser capaz. E aí, quando eu vim, pensei, pronto, agora eu posso. É, O imóvel, ele é um objeto de orgulho, certo? É e uma ficou conquista. meio que uma, acho que uma salvação, sabe? Uhum. É, me salvou da situação desfavorável que eu estava, né? Que eu pude sair da casa onde eu era casada e vivia, entendeu? Então, acho que veio como uma libertação. É mais nesse sentido, não é nem poxa, eu comprei, não, era mais na libertação e na mudança mesmo, que eu fiquei casada há 17 anos, eu havia me casado com 17, e então casei bem jovem, e a família é muito rígida, então, por mais que eu quisesse, eu não podia me divorciar, sabe? Eu não tinha apoio, eu não tinha ajuda. Então, eu ter conseguido fazer isso foi uma grande conquista, porque eu não podia voltar para a casa dos meus pais. Eles não iam te aceitar? É, tem... Hã? Não, é porque Eles. a minha mãe, os meus pais, eles falavam que eu tinha que ficar casado, sabe? Que tinha que fazer de tudo para ficar junto. Mas o meu ex-marido, o pai dos meus filhos, ele não era uma pessoa que se preocupava com a família, né? Eu me casei, eu cuidava da família, mas ele continuou solteiro, que é Certo. o machismo tradicional da nossa sociedade também, né? Então, isso tudo pesa, né? Que a mulher tem que aceitar o que tiver que acontecer e tem que calar a boca e tá tudo certo. Você é de que cidade? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Quantos anos tem seu Uhum. ex-marido hoje? Hoje ele tem 55 anos, ele era, né, mais, quase 8 anos mais velho que eu. Tá, Então, quando nós nos casamos, 17 e ele 24 para 25. tá, ok. Uhum. Ele já tem uma cabeça, né? É, a época que você se É. casou, quando você tinha 17 anos, você já existia um preconceito entre. Naquela época era diferente, né? O casamento. Os padrões eram outros. Sim, Ele ser mais velho também, ele já tinha foi, em alguns nove... foi há 90. 30 anos atrás. Eu me casei em 93 que eu me casei. Então, Aham. já tem 31 anos. Exatamente. Faria 31 anos agora. Há 31 anos atrás, as coisas eram um pouco diferentes, né? Ainda existia aquele negócio, vamos manter o casamento unido, vamos fazer a força que precisa E fazer, vamos o sapo que precisa engolir. Não era tão miojo é, quanto hoje, né? Hoje teve uma DR e falou assim, né, então tá, cada um é para o seu lado. E aí você falou assim, isso. para mim, que você não tinha ajuda dos pais. E seus pais queriam que você ficasse casado. Eles forçaram isso ou só falou, não, não se divorcia? Eles forçaram você a ficar casado? Essa ideia de divórcio nem existia, né? Era assim, casamento era para a vida toda, né? E, Na cabeça dele. E aí aconteceu que depois, quando eles foram vendo a situação, que eu já estava muito infeliz, muito insatisfeita, e era como se eu quisesse correr me travando, me segurando. Porque eu, como eu me casei muito jovem, eu também nem sabia o que que eu queria da vida, não sabia o que que eu ia ser quando eu crescesse, né? E aí então eu estava terminando o segundo grau técnico, e aí formei, aí comecei a trabalhar, então ele era muito controlador, sabe? Eu saía para o trabalho, ele já ligava, era telefone de casa, né? Não tinha celular, então ele ligava em casa. Se eu não tivesse chegado, eu tinha que estar em casa, ele não. uhum, E então assim era tudo muito.
rígido, muito da forma tradicional. E na cabeça dele, até teve uma. Ele tinha um costume de falar que era uma coisa ridícula, né? Ele falava assim: é, tá faltando alguma comida nessa casa? Por que que você quer trabalhar? Por que que você fica querendo fazer tanta coisa e tudo? Tipo assim, né? Eu vivo só de comida? Não, né? E também, assim, ele saía com os amigos e eu não tinha amizade, eu não podia ter nada. E aí depois eu comecei a fazer faculdade também, não tinha condição de pagar, aí ele diminuiu ainda mais o valor que ele ajudava em casa, ele parou, não tinha dinheiro e só regrando. E aí, felizmente, eu consegui fazer o Enem, o ProUni, consegui 100% de bolsa, assim, tudo Legal. veio para me ajudar, mas eu sempre né? Sempre. Aí eu estudava bastante para conseguir as coisas, para fazer as coisas acontecerem. E aí depois eu olhei e falei, gente, isso não faz mais sentido. Está fazendo mal para mim e para os meus filhos também. Aconteceu um dia que eu havia saído para, acho que eu tinha uma aula, eu não me recordo. Eu saí para fazer alguma coisa de trabalho de escola. E aí quando eu voltei, isso era um sábado. Eu voltei mais ou menos por volta de 11h30, meio-dia, e aí os meus filhos não estavam em casa. E então eu passei em um bar que eles sempre ficavam. E aí estavam os meus três filhos. A mais velha de 13 anos, uma outra de 9 anos e o meu caçula de 7 anos de idade. E os meninos na porta do boteco, sabe? Assim, sentado. Aquilo me doeu o coração. Não era nem um restaurante, era um boteco mesmo. O povo jogando sinuca, aquele mundo de homem. Aí aquilo para mim foi o fim, porque se ele, o pai, não tinha consciência que ele tinha uma filha moça, a outra ficando moça, as meninas sentadas em porta de boteco, eu falei, não, isso eu não quero para a minha família e para os meus filhos. Então aí eu já cheguei, já conversei com a minha família já diferente. Aí eu já me posicionei. Falei, eu vou separar e eu não importava o que, que ia acontecer, eu nem sabia como. Eu só sabia que ia e foi bem tumultuado, ele não aceitava, me ameaçava e tudo. E ele era tão santo, tão bacana, que nessa ocasião apareceu uma mulher grávida dele. Então foi minha Legal. salvação. Eu falo que mão dos meus filhos, o Lucas foi um anjo que veio na minha vida, porque foi através disso que aí ele entendeu que não tinha mais jeito, que ele realmente ia ter que ceder e aceitar o divórcio, né? E ele assinou, foi concordando em deixar resolver. Certo. E então, assim, por isso que eu acho que ter mudado para esse apartamento foi uma libertação. Uma libertação, aí eu saí para algo que eu havia escolhido. Aí eu estava tomando posse da minha vida, sabe? E então, quando eu fiz isso, logo em seguida eu tive depressão, porque eram vários eventos que estavam acontecendo, né? Um turbilhão de coisas, de responsabilidade, tanto financeira, psicológica, cuidar dos meninos e tudo. Então eu fiquei bem mal. Aí fiquei um ano, fiquei afastada do trabalho e aí começaram problemas financeiros, porque eu tomava muito remédio, não conseguia mais trabalhar, fiquei meio incapaz, né, temporariamente, devido à quantidade de remédio e tudo. Então, até eu conseguir acertar e me reequilibrar, causou um estrago muito grande. E as dívidas foram acumulando, né? E depois, mesmo eu conseguindo outros trabalhos, depois de uns 2 anos, eu já não tinha mais reserva. Então, tudo que eu fazia mal dava para suprir o déficit, né? Eu fazia o do mês, mas eu não conseguia resolver as coisas do passado. E então, aí eu entrei na justiça para tentar reduzir a prestação, ou até mesmo a minha ideia maior era conseguir paralisar um tempo, só que eu já tinha feito isso já. E aí, cada vez que eu fazia, os juros aumentavam, virava uma loucura. Aí eu tinha cancelado o cheque especial, aqueles bônus que eles colocam na prestação.
Entendi. seguro e tudo. E aí, quando eu cancelei essas coisas, eu perdi esse bônus. Então, a minha prestação, que era X, ela passou para X mais 2. Aí, assim, aumentou 20%. Então, eu já precisava de menos, né? Consegui pagar menos e aumentou. Então, aí virou um caos. Por mais que eu fizesse, eu não conseguia, reverter essa situação. Aí ficou lá na justiça, teve umas coisas favoráveis, mas aí agora foi desfavorável, e aí ficou essa coisa toda, né? E aí foi para leilão. Tem alguma. Sim. Tá, vamos lá. Eu estou tentando buscar uma ruptura que aconteceu lá no passado, porque imagina os seus filhos, né? Imagina os seus filhos, quando eles estão com febre. A febre nada mais é do que um sintoma de alguma coisa de errado que está com o corpo, né? Então, Sim. se Uhum. você tem, se algum dos seus filhos está com febre por alguma razão, alguma coisa de errado está acontecendo no corpo deles. Ou uma infecção, ou uma inflamação, alguma coisa. E na nossa vida também as dívidas são uma reflexão de algum sintoma que acontece, ou que aconteceu. Sim. Então, o dever hoje foi ocasionado por algo. Pode ser algo realmente que É, aconteceu porque te desestabilizou, perdeu o emprego, aumentou a prestação, você ficou devendo, alguma coisa. Só que sempre tem um início, isso. sempre vai ter um início. Uhum. E aí eu não consegui identificar ainda o que pode ter acontecido. O que eu suponho é, no final do relacionamento você quis fazer tudo de uma única vez que você não tinha feito, deu uma atropelada sem Uhum. um controle financeiro, sem um planejamento financeiro, Sim, né? sim. Então, É. não sei se faz sentido isso que eu estou falando, mas a impressão é que você se libertou, se sentiu muito mais à vontade, muito mais empoderada e falou: agora eu vou conquistar tudo aquilo que eu não conquistei enquanto estava casada. Seja por raiva, seja por alguma coisa é, de mostrar para os seus pais: olha só como é que eu estou conseguindo me girar. Mostrar para o seu marido: olha só como é que eu estou melhor do que você quando eu estava junto com você. Isso é natural. A É. gente usa uma energia, uma Uhum. força de raiva Uhum. para poder se mover. Isso é natural. Isso todo mundo faz. Sim. Ou a Sim. pessoa se imposta e fica depressiva, ou a pessoa cria uma energia e fala assim: eu vou arrebentar, eu vou fazer o que tem que ser feito, mesmo que eu me destrambelhe lá financeiramente, por exemplo. Então, eu estou imaginando aqui que você tentou fazer tudo o que você precisava fazer pelos seus filhos, por você e para provar para outras pessoas que você era capaz de fazer. A mulher Carlão, né? Tipo, com Uhum. você eu não conseguia, mas sozinho eu vou conseguir. E isso é normal acontecer nas nossas vidas. Eu fiz isso muito recentemente, né? Então, Uhum. é, É aquela situação. Mesmo se a gente não tem os aliados, se a gente não tem apoio, eu tinha que fazer. Então, isso que você fala, eu até hoje eu ainda tenho isso muito comigo. Sou eu e eu. Eu tenho que contar comigo. A ajuda sou eu. Então, assim, e também eu nunca, não digo, né? Mas, assim, eu sempre entendo e observo que a única culpada das minhas vitórias ou fracassos sou eu, sabe? Os outros têm uma importância, mas não são eles que me movem, sabe? Eu fico sempre pensando nisso, que eu tenho que ajustar as contas lá para cima, não é aqui mais não. E o meu tempo de ficar na asa do marido, né, sobre é, o jugo e o mandamento dele, ou dos meus pais também já passou. uhum, Então, agora, depois que eu divorciei, é como se eu tivesse tomado posse, sabe? De quem eu nasci para ser. Mas, como eu comecei a aprender isso com uns 34, 35 anos, ainda estou engatinhando, né? Ainda tenho muito que aprender e tem muito resquício disso tudo ainda, porque as coisas não se resolvem em passos de mágica, né? Por mais que eu quisesse, tudo não é com a minha força. Isso eu já descobri,
que mesmo eu colocando força, não é. E também uma coisa que eu percebo que eu tenho isso e que me atrapalha é porque eu mal resolvo uma coisa e eu já estou inventando outras duas, três, sabe? Tá? As ideias ficam borbulhando assim. Então, acho que eu preciso ter mais tempo e clareza para conseguir esperar uma situação se desenrolar para que eu inicie outra, sabe? Que para que eu entre em outro processo. Uhum. Quanto tempo você está divorciada? Tem 14, 15 anos. Uhum. 15 anos. Você já arranjou alguém depois disso? Um namorado? Mas. Eu já namorei, mas não deu certo. Aí tem uns 2 anos e meio, não, tem mais, antes da pandemia. Não, pouquinho, tem uns 3 anos já que eu estou sozinha. Aí saí com algumas pessoas, mas não deu certo. E tem uns 2 anos que eu estou sozinha, sozinha. Certo. Sim. O que que você faz hoje, Sueli? Eu sou engenheira, mas eu estou Uhum. buscando uma transição de carreira também, sabe? Uma transição de carreira no sentido de criar outras fontes de renda, porque eu até tenho uma parte CLT e pessoa jurídica, mas Uhum. acaba que a minha única fonte de renda sou eu, né? É o meu trabalho. Então, isso não está mais suprindo as necessidades, né? Eu realmente preciso criar uma outra forma. Entendi. E o que que você está querendo fazer agora, como renda extra, como uma segunda renda? Então, eu comecei a fazer uns cursos de formação de coach, de perfis, do DISC também. E, além disso, foi o que eu comecei até falando, que eu havia proposto a esse meu amigo a sociedade para a gente comprar os imóveis de leilão e vender. E o Uhum. primeiro seria esse meu que está nesse processo, sabe? Só Uhum. que eu fiz essa proposição para ele e depois eu percebi que eu não estava sendo sincera com o que eu havia proposto, porque Uhum. logo em seguida a minha opção principal era arrumar um empréstimo, um financiamento para pagar ele. Então, ao invés de eu fazer dinheiro, capitalizar para evoluir, pensar no negócio, eu já estava andando para trás pensando na dívida, sabe, em uma outra dívida para me manter no onde eu estou. Eu estou Uhum. com medo, sei lá, de sair desse falso conforto, né? Acho que eu Uhum. fiquei presa nesse negócio da dívida e do processo e tudo, e isso parece que ficou impregnado ainda. Eu ainda não consegui me libertar, sabe? Na verdade, isso aí é o que você falou, você não quer se libertar desse imóvel, né? É a conquista. É a É, conquista do imóvel, é a conquista da liberdade que você teve. Mas isso daí, você é, tem certeza que é do imóvel ou aquele egozinho fala assim, olha como é que eu consegui, sem vocês, sem a ajuda de ninguém? Porque se isso for, também, né? Também, isso, né? Agora você me perguntando, pode ser que no início até foi. No início pode até ser que tenha sido, sabe? Mas eu acho que depois não, acho que depois virou um apoio mesmo para os meus filhos, para minha família. Agora eu já tenho netinho também nesse processo legal. todo. Então, minha filha, minha filha foi mãe muito jovem também, ela engravidou nova. Então, assim, felizmente eu tinha essa estrutura para conseguir acolher eles, né? Então ainda Porque tem isso. se você, vamos pensar assim, vamos ser bem racional agora. Se você quer comprar imóveis de leilão para revender, você não pode criar apego por eles, independente de qual imóvel seja. Mesmo que esse imóvel já Isso, tinha sido pertencido por você por um ego, por um objetivo de conquista, de raiva, não importa. É comprar e já vender, sim, entende? Então, ele não pode ter emoção ali dentro.
se esse é o seu Não. objetivo. Se você quer o imóvel para você, aí você tem que admitir para você que fala assim, não, esse imóvel tem que ser meu de volta. Aí uma outra condição, é um outro nível de conversa. Agora, se você está com seu sócio e ele não sabe disso ainda, imagina o enrosco que você vai ter com ele. A confiança que ele tem Isso, em você, isso. ele Uhum. vai perder. E aí a sociedade vai por água abaixo. Exatamente foi o que eu pensei hoje. Eu falei, eu vou honrar o que eu fiz de compromisso, o que vai ser o melhor para mim. Porque depois aí veio a parte sentimental, sabe? As emoções e tudo. Então, mas eu estou pegando já essa clareza, essa lucidez mesmo, de que eu tenho que avançar. Aí, até um pouquinho antes, eu já estava pensando nisso. Falei, eu vou procurar um outro lugar já, vou me mudar, e nem que eu tenha que alugar aqui para o Airbnb, no Booking.com, alguma coisa nesse sentido, mas eu já vou fazer isso para já desvincular, sabe? Já ir para outro lugar e até que a venda aconteça, de repente a gente faz locações esporádicas, que também pode ser um bom negócio, né? E aí eu já me desapego, já vou criar vínculo com outra forma de moradia, né? Uhum. Por isso que o imóvel, eu falei lá no início que você não, que o imóvel não cria julgamento sobre você. É alguém ou algumas pessoas que, no meu ponto de vista, aqui não sei se alguém tem uma opinião diferente ou se está tendo essa mesma visão. Porque se você está decidido a vender o imóvel, você não tem que pensar na dívida que ele vai te fazer, e sim no retorno que ele vai ter, né? Sim, agora Então, sim. Mas e aí, eu tinha pensado em fazer um empréstimo para pagar parte do meu sócio. Aí, ao invés de ser de eu ter a oportunidade de fazer um investimento e aumentar o valor financeiro, né, em outros imóveis, o que que ia acontecer? Eu ia estar presa de novo em um novo financiamento. Então, ao invés de ter a oportunidade de gerar dinheiro, né, ativos, eu ia arrumar um outro passivo. exatamente. Uhum. Então, por que que você está pensando É, numa dívida, sendo que você tem, essa dívida que vem não é sua, é de quem vai comprar. sim, Então, você vai ficar com a diferença entre o que o imóvel vale e o valor que você vende. isso, E aí você pode isso. falar com o seu sócio, ó, a parte que você emprestou tá aqui, o lucro é de 50%. Não sei qual que é a proporção. O lucro é a sua É, parte e a minha. Então, vamos fazer o quê? Vamos reinvestir para comprar um novo imóvel em leilão, ou a gente vai dividir esse uhum, lucro, cada um fica com o seu e vamos que vamos para a vida. é. Porque se A você... proposição inicial é a gente juntar de novo, a gente vende, junta de novo e compra um outro também na mesma proporção, sabe? Porque Sim. aí a gente compra de um valor e consegue ir apurando pequenos lucros, né? E tem os gastos também, mas dá um retorno legal para a gente. Então, agora, voltando lá na pergunta de origem, você percebe que a dependência não é com o imóvel? Entendi. Não sei, está claro para você ou ainda ficou alguma dúvida sobre isso? Porque senão, fala, não, é o Tá, imóvel tá que me fez claro. feliz, é o imóvel que me deu segurança, é o imóvel que levou meus filhos para dentro de uma casa própria. Uhum, Tudo bem. sim, Mas eu acho que o orgulho e eu o ego percebo. tá ali muito forte para você. É. Na época do leilão, enquanto eu não tinha conseguido condição de comprar, aí veio o fracasso. Por isso que eu acho que pode ter o ego também, porque veio a sensação de fracasso, né? Poxa, eu não consegui e agora eu vou ser escorraçada da minha casa, né? Porque eu não Olha, tenho valor suficiente. Então, agora que você falou do ego, eu me recordo, sim, que antes do leilão veio esse sentimento mesmo, sabe? De que, poxa, eu estou perdendo, estou fracassada, né? As pessoas, ainda me lembro que eu ainda pensei, nossa, que vergonha dos meus vizinhos, né? Saber que eu tive que sair da minha casa porque eu fiquei inadimplente, porque eu fracassei, não paguei, porque eu sou uma devedora, sabe? mas Eu quem vai ficar passei por sabendo disso? esse. Só se você contar. Ah,
Mas leilão é público, né? E as pessoas sabem. É anunciado no É anunciado. jornal, ofici... ah, é É anunciado. publicado. Aí aqui, por exemplo, nesse... Hã? É anunciado, mas as pessoas só vão saber se elas forem atrás. Uma notícia no jornal, ela é pública, mas as pessoas só vão ler a notícia no jornal se elas comprarem o jornal ou se elas assistirem o jornal e verem. Então tem um caminho para ser percorrido. Tá. Quem está supondo é você. E se ele supor, o que que vai impedir você de estar fazendo um negócio com a sua própria casa e vender? Sim. Se É. você for despejada, ou se você Depois, for por livre e isso... espontânea vontade, tanto faz. O problema é só seu. Não tem, ninguém tem a ver com isso. Sim. É fato que ninguém tem a ver com isso. Mas, a princípio, no primeiro momento, isso me preocupou muito, sabe? Aí, agora que você falou, é que me veio essa percepção que realmente, acho que era o ego que estava falando mais alto, né? O ego mesmo que estava me incomodando, sabe? Do julgamento dos outros, dessa percepção. E também tem um vizinho meu que ele trabalha na imobiliária. Inclusive, quando eu comprei com eles. Então, eu tenho certeza que ele sabia. E tinham pessoas também participando do leilão, e quando eu vi, eu sei que era ele que estava lá, sabe? Eu sei que era. Então, dá uma raiva também, sabe? Que é de você ver as pessoas que, para ajudar, não tem ninguém, né? Porque ele, com o conhecimento que ele tem da imobiliária, ele podia ter me falado algo, passado alguma orientação, né? Mas não estava lá mesmo para jogar contra mim, né? Quando você vê que o outro está na beirinha do abismo, ainda quer terminar de empurrar, sabe? Então Essa pessoa, aconteceu isso e eu percebi, você é, pediu ajuda para essa no pessoa, caso, da imobiliária? não, eu não pedi, não pediria também, porque não vem ao caso, E por que que ele ia ter não que te ajudar? pediria. Olha como é que você está dependendo de Não, eu não pessoas. tenho. Não, eu não tenho. Mas assim, como eu sempre encontrava, né, e tudo, aí cumprimentava, mas eu nunca perguntei também. Mas os questionamentos deles, assim, aqueles comentários já eram bem maliciosos, sabe? Já querendo. Então, por isso que eu até interrompia, me incomodava, sabe? Então, realmente tem a ver com o ego, sim, o julgamento e o medo e a vergonha. Ó, Uhum, tem uma frase que eu aprendi no GPS. Quando você se sente nessa situação, as pessoas estão uhum, jogando farpinhas para você, vêm falar indiretas com você. Pergunte para a pessoa, e vocês anotem isso, isso daí o Elton já disse, para mim serve na minha vida. Eu aplico isso na minha vida, né? uhum. O que que você quis dizer com isso? O que você quis Lembra, dizer com alguém lembra isso? dessa frase? Agora eu me lembrei. O que você quis dizer com isso, né? Para não gerar dúvida, né? Para eu ter certeza. Exatamente. Sua dependência emocional ou o julgamento que É, você tem do outro acaba ali. Ele vai falar, não, é porque sim, você deve estar se sentindo envergonhado. Eu falo assim, tô, e daí? é. É a presunção, né? Eu estou presumindo que ele está querendo e talvez nem é, né? É. Por isso que tem que ser muito claro os seus sentimentos em relação ao imóvel, os seus sentimentos em relação às pessoas que você acha que está sendo julgado por uma Uhum, escolha, por uma, por uma rota que talvez você não devesse ter ido. E aqui sem julgamento, aqui é só colocando uma condição. Porque todo mundo está sim, fardado a errar. Todo mundo. Só não farda a errar quem não tenta. Então, se é você errou em algum verdade. momento, é que você tentou fazer alguma coisa diferente. Porque quem está na zona de É. conforto, pessoal, quem não faz nada nunca vai errar, viu? Então, se vocês querem arriscar e querem ter sucesso, precisa correr atrás. Eu sempre dou alguns exemplos que o Elton fala e que acontece na minha vida. Por exemplo, o Elton quebrou 17 vezes. Ele sempre coloca isso lá no topo das conversas Uhum, dele. Se ele tivesse desistido da primeira vez, ninguém sabe onde ele ia estar. Então, ele está indo por tentativas de acertos e erros. E todo mundo precisa tentar alguma coisa diferente, senão vai ficar na zona de conforto. Teve uma cliente minha que ela
usou um termo bem nojento, mas eu acho que vale para todo mundo aqui, né? Ale, eu passei Uhum, anos e anos dentro de um ofurô de merda. Porque, assim, ninguém chegava perto de mim, ninguém me provocava, ninguém mexia comigo, porque estava bom do jeito que estava. Então, nem ela queria sair dali, porque para ela estava bom, né? Então, por mais uhum, que seja fedido, mas está quentinho, está confortável, ninguém incomoda. A hora que as pessoas começarem a incomodar a sua vida, alguma coisa de bom está acontecendo. Você uhum. pode ter certeza. Se estiver dando alguma coisa de errado, alguma coisa de boa você tentou fazer. Alguma coisa de novo tentou fazer. Então, o erro não significa fracasso. É só um erro de rota. O fracasso é o quê? Você nem tentar. Ficar ali na zona de conforto. Então, ô Sueli, você saiu de um relacionamento, meteu as caras no que tinha que fazer, naquilo que naquele momento era o correto, sem muita Uhum, estrutura, até mesmo conhecimento, e aconteceu o que uhum, aconteceu. E não se envergonhe por isso. Quantas pessoas que sim, tem por aí que nunca nem tentaram ter um imóvel próprio, estão morando de aluguel e mudando a cada ano, e não tem problema também. Mas você tentou fazer uma coisa diferente. Que o brasileiro tem esse foi. negócio do sonho da casa própria. É importante Uhum, para o brasileiro ter a casa própria. Mas se você pensar financeiramente, pode ser um erro. Mas é um é, sonho e o sonho não tem preço, tem que ser realizado. Mas se você pensar na questão lógica, racional do dinheiro, não vale a pena ter uma casa. Teve sim. até uma aliada que falou assim: por que que o Elton, que tem tanto dinheiro, não compra a casa que ele mora? É alugada. Por causa disso. O dia que ele quisesse Uhum, mudar, nada impede dele mudar dali. Ir para uma casa menor, uma casa é, maior, um outro bairro. Então, é isso. O imóvel alugado dá uma liberdade muito grande. Você não é responsável. Ah, quebrou o cano. Cara, o proprietário que vem aqui arrume. O telhado caiu. Para que que eu vou me preocupar? É coisa do proprietário. Toda a parte estrutural é responsabilidade do proprietário. Se você é o uhum, dono, você que tem que arrumar, tem que tirar dinheiro do bolso. E às vezes um dinheiro que você nem tem. Estou dando só uma pequena palhinha de desvantagens e vantagens de ter um imóvel alugado. Mas voltando aqui, o mais importante, Sueli, de tudo isso é você identificar realmente aquilo que você sentiu na hora que você comprou o imóvel. E para que você comprou o imóvel? Eu sei que foi para você e para os seus filhos, mas o que que você quis provar para alguém? Aí que está a dependência emocional. Não, Alexandre, você está uhum, equivocado, eu não quis mostrar para ninguém, eu comprei porque eu queria. Ok, e vida que segue. Porque o uhum, imóvel em si não cria dependência emocional. Tem sim, a realização de um sonho, mas não cria dependência emocional. Porque se você precisar vender o imóvel por qualquer razão, ah, eu vou para outro país e não quero viver, não quero ter vínculo aqui. Você vende imóvel, e pronto, acabou. uhum. Vou fazer dinheiro com É, esse não, imóvel, tá me oferecendo mais do que ele vale. Vou é vender, vou comprar outro, isso, é fato. Obrigada, Alexandre. tá? Me ajudou muito. Maravilha. Uhum. Quando abrir, você faz o cadastro lá, para a gente fazer um Pense Comigo nós dois, tá bom? Tá, obrigada. De nada. Ficou claro? Ficou, trouxe bastante clareza, assim, uma nova percepção. Eu vou refletir depois, analisar com mais calma e perceber de novo qual Porque a condição que era quando eu comprei, qual o sentimento, quem eram as pessoas que estavam me afligindo naquele momento, ou o que estava acontecendo. Uhum. oh, não tem problema. Fala assim, não, Alexandre, você está equivocado. E não tem problema. É porque isso Não, gera... não, mas é bem provável que tenha algo, sim, porque eu fiquei em depressão também. Então foi, já tinha algo já me contrariando, que a depressão também era algo que já estava em desalinhamento, né? Já era falta de permissão de alguma coisa que eu não conseguia ainda processar, mas eu vou voltar lá e reviver Sueli, o problema do problema, né? Sueli, em relação às suas finanças, a gente vai conversar no particular depois, tá? A gente não Sim, vai falar aqui perfeito. por enquanto, tá bom? Mas essa Tá, seria a ok. próxima pergunta. Então, Sim.
Pessoal, vocês viram que dependência emocional está ligado diretamente a alguma condição financeira muito importante que acontece na nossa vida? Isso é fato, isso é importante saber. Isso é levantar o ponto de partida onde começou a acontecer alguma coisa de errado, ver o que que aconteceu naquele momento, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, para que vocês tenham a clareza que aquele foi um momento de ruptura. Algum momento aconteceu, alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu, né? Uhum. Então, aqui já conversei com algumas pessoas, a Ana, por exemplo, a Michele. Oi, Carla, tudo bem? A Carla, a Maria, né? Algumas pessoas já conversei. Então, sempre tem um ponto de ruptura ali entre a questão financeira que está acontecendo algum desvio, né? Seja final de um relacionamento, uma briga com os pais, o falecimento de alguém, alguma dor muito forte emocional que acabou gerando essa necessidade, essa movimentação ruim na vida financeira. E não só ruim, pode acontecer coisas boas também, mas é muito mais improvável. Hoje atendi uma pessoa no Pense Comigo e foi muito interessante. Eu não vou trazer a história dela em si, mas foi muito interessante quando ela falou assim: por que que meu irmão é rico e eu não sou? Só isso. O irmão não tem dependência emocional nenhuma com o pai, com a mãe, com o irmão, com a tia, não tem nenhuma. Não tá nem aí para a vida das pessoas. E aí nós pensamos quando vemos uma pessoa que é assim, fala assim, poxa, que ovelha negra tem nessa família, né? Nem liga para a mãe, nem liga para o pai. Aí entra uma parte do ego que eu adoro. O dia que a mãe dele apanhar, quando ele deu o exemplo, o dia que a mãe dele apanhar e ligar para ele vai falar: e aí, já tomou as providências? Já foi na delegacia? Já fez o que tinha que fazer? Já foi no médico? Cara, o problema é seu, não é meu. Você está vivendo a sua vida. Você precisa viver a sua vida. Então, quando você tem uma dependência emocional mínima, você vai tomar uma ação dessa. Ah, porque minha mãe está passando necessidade, eu preciso ajudar. Não, ela escolheu passar aquilo. Poxa, mas você vai falar isso da sua mãe? Pô, ela escolheu passar aquilo. Você pode dar apoio. É o que todo mundo recebe aqui, apoio. Mas ninguém chega aqui e fala assim, Alexandre, você pode me ajudar aqui com R$ 500? Não vou ajudar. Eu vou dar todo o caminho para você poder fazer uma renda extra. Cara, eu bato tanto na tecla de renda extra aqui, vocês não têm noção. Porque isso daqui é que vai fazer a diferença na vida de vocês. Tem pessoas que não querem, e ok, mas mesmo assim eu falo, por que você não quer? O que está acontecendo que você não quer ganhar mais dinheiro? E sempre é possível. Por exemplo, além de ser educador financeiro, a minha renda extra sazonal é fazer imposto de renda. Cara, eu estou com um monte de imposto de renda para fazer. É o que vai me dar um dinheiro a mais para fazer coisas que talvez eu nem tenha tido planejado. Entende? Então, isso é uma coisa legal. Tem aí quem mexe com chocolate aqui. Deixa eu ver se daqui tem alguém que eu lembro. Não lembro, mas já atendi muita gente que mexe com chocolate. Olha aqui, Dia das Mães, quem mexe com artesanato, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Olha que renda fantástica que vocês podem se programar, né? Então, são coisas que é só ter coragem de olhar para frente, ter coragem de olhar para você mesmo, sem pensar em mais ninguém. Falou, ah, eu vou ganhar dinheiro com essa oportunidade. E ganhe, gente. Dinheiro não faz mal. Faz mal quando você ganha e sente culpa. Faz mal quando você ganha e fala assim, poxa vida, agora eu vou ter que ajudar meus pais. Não precisa ajudar. Você pode dar um presente, se você pode fazer uma visita, mas você não precisa dar o dinheiro para eles viverem ou sobreviverem. Eles fizeram escolha. Infelizmente, é doído falar isso para muitas pessoas que não eram GPS, vai falar que o Alexandre é uma pessoa sem coração, uma pessoa sem o amor pelos pais. Muito pelo contrário, eu amo meus pais. Só que a vida que eles têm hoje, eles escolheram. A vida que eu tenho hoje, eu escolhi ter. A profissão que eu tenho hoje foi a que eu escolhi ter. Cara, eu adoro fazer isso daqui que eu faço. Adoro. E essa é a pergunta que eu sempre faço para as pessoas. O que que você gosta de fazer? Não que você vá fazer de graça, mas o que que você gosta de fazer, que te dá prazer, que não te dá um peso em fazer. Esse encontro aqui não estava programado, mas pelo andar da carruagem que venho conversando com as pessoas, eu acho que é válido fazer esse encontro aqui. Explicar para as pessoas que a dependência emocional é muito forte.
Rodar protocolo vai resolver? Sim e não. Vai resolver se você aplicar realmente. Não vai resolver se você só preencher uma folha de papel. Não é uma avaliação aquilo. Tem que rodar protocolo, tem que fazer o pense comigo, precisa fazer a conversa difícil. Cara, que coisa difícil é fazer a conversa difícil. Que coisa difícil é falar. Vai lá, fala para o seu pai que, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para aquela pessoa que é próxima, que você resolveu não mais ajudar eles, né? Então, tem um exemplo aqui que a pessoa ajudava com dinheiro, depois ajudou com presente. Olha que coisa boa. Olha a evolução, entende? Então, você não precisa dar o dinheiro para a pessoa. E a pessoa não precisa receber dinheiro para saber que ama. O amor não é com presentes, não é com dinheiro. Então, pessoal, é isso daqui que a gente precisa avaliar. Vai rodar protocolo, mas não deixe de fazer um Pense Comigo em cada um no seu grupo. O meu é financeiro. Mas quem fez o Pense Comigo, a gente fala muito de outras situações para chegar no financeiro, né? Aqui com a Sueli, a gente falou sobre a vida dela, porque a febre não dá à toa. A febre tem uma consequência. A febre é uma consequência de alguma coisa que está acontecendo. Vocês se lembram quando o Elton falou assim? E esse exemplo é maravilhoso. Eu quito sua dívida para não entrar no GPS. Ele está tentando resolver o problema daquele momento. A causa não foi resolvida e nem vai resolver. A causa tem que ser vista lá atrás. Senão, quando ela quitar a dívida, ela vai fazer de tudo para manter a dívida dela no mesmo patamar que estava. Um bom controle financeiro é excelente. Saber quanto ganha, quanto gasta, se tem o empreendimento, separar o dinheiro do empreendimento e do pessoal. Isso é o mínimo que tem que ser feito. E todo mundo sabe disso. Só que quem faz? E por que não faz? Entende? Essa é a grande diferença. Tem dependência emocional ou é falta de vontade de fazer? Ou que não sabe fazer, né? Então, tem várias vertentes que você pode aplicar e inventar as desculpas. Eu já tive situações que eu coloquei desculpa a minha vida inteira. Coisas que eu percebi há 3 anos atrás. Hoje eu nem sinto mais vergonha, mas eu tinha vergonha de falar. Em pedir dinheiro para minha mãe, por exemplo. Eu pedia dinheiro para minha mãe porque o dinheiro que eu ganhava eu colocava na conta dela. Por quê? Mãe, estou precisando de dinheiro, me manda. Olha isso, que absurdo. Antes de entrar no GPS, eu percebi que eu estava fazendo. Até que um dia eu falei, mãe, passa, vê o que eu tenho de dinheiro e me manda. Eu sabia por que eu estava fazendo aquilo, mas eu não sabia que isso estava me gerando uma dependência emocional. E aí vem, filho, você está tudo bem com você? Está acontecendo alguma coisa? O que aconteceu que você quer todo o dinheiro? Então, não é. E aí essas perguntas vão mexendo com a gente vai criando mais dependência emocional. Até que eu tive, depois eu fiz a troca justa, não sei se vocês conhecem, e aí eu tive a conversa difícil com ela, antes do GPS, bem antes do GPS. E aí quando eu percebi, fiz a conversa difícil, aí sim eu percebi o que estava acontecendo de errado. A dependência emocional, por que eu tinha deixado o dinheiro com ela, por que eu continuava depositando dinheiro na conta dela, que era simplesmente para ter o prazer. Mãe, estou precisando do dinheiro. Olha que absurdo isso. E isso não é coisa de adulto. Eu, com 44 anos, eu fazia uma coisa absurda dessa. Eu não quero que vocês repitam, porque eu aprendi e eu coloco isso para vocês. Eu exponho a minha vida pessoal para todos vocês como exemplo do que foi bom e o que não foi bom. Entende? Então, é isso daqui que eu queria passar para vocês. Dependência emocional vai existir com todos. Mas é o nível de dependência emocional que vai influenciar a sua vida financeira, é que tem que ser interrompido. É não ter vergonha de falar se tem dinheiro ou se não tem. Ser adulto o suficiente para assumir a vida que está tendo, boa ou ruim. Ou nem falar, deixa lá, se vira, toca a vida. Mas eu preciso da minha mãe porque hoje, enfim, eu dependo dela financeiramente. Ok, então vamos fazer o possível para você depender cada vez menos. E aí que eu bato na tecla. Vamos pensar numa renda extra. A não ser que você não queira e vai ficar vivendo às custas da mãe, da irmã, do tio, da tia, do parente, não importa. Do governo. Tem uma pessoa que eu conheço que eu falei, eu vou te atender na educação financeira com uma condição. O dia que você parar de receber dinheiro do governo. Ela nunca deixou de ter esse benefício. Ó, nunca deixou de
de aceitar o benefício. Ela continua recebendo até hoje. E ela fala, ah, minha vida não vai para frente. Por quê? Tem dependência emocional com dinheiro lá do governo. É mais importante o dinheiro do governo, sei lá quanto, não deve ser um valor alto, do que ela arriscar fazer uma coisa por ela mesma. Pessoal, vamos falar alguma coisa aqui que cansei de falar. Vou pegar uma água enquanto isso. Abra os microfones, minha garganta está seca. Já volto. Mais uma pessoa por vez, viu? Bom. Pode falar, Maria. Pode abrir o microfone. Ativa o microfone, por gentileza. Aí, Aí. boa tarde a todos. Eu só queria saber uma coisa, o seguinte: quando você falou do auxílio do governo, né? Isso vale para auxílio doença? Não, eu estou falando de bolsas. Bolsa Família, Bolsa O Caridade, go- de gás. É aquela pessoa que se julga totalmente dependente, sem nenhum dinheiro que recebe, né? O auxílio. Entendi, Porque se a gente for pensar, vamos entendi, falar até de aposentadoria, mas eu estou falando dos auxílios emergenciais, dos auxílios que ajuda a situação mais carente de todas. A gente tem, entendi. E se eu for, quero dizer, e eu quero relatar aqui uma coisa para você que eu consegui fazer. Quando você falou aí, ter a coragem de ter a conversa difícil, né? Embora eu não rodei o protocolo com meu irmão. Mas eu fui conversar com ele, ele pegou e falou que queria que eu mudasse lá para o Tocantins, né, para uhum, cuidar do meu pai, e, e ele tem um cartão do meu pai, ele faz o que quer com o dinheiro do meu pai, né? Aí eu falei para ele, eu deixei ele falar, ele falou um monte de coisa, eu falei assim, olha, com todo respeito, eu vou te dizer, eu não tenho uma estrutura física, emocional e mental para cuidar do meu pai. E meu pai, ele tem o dinheiro que você pode pagar alguém para cuidar do meu pai. Ele falou: não, você não vai cuidar do meu pai, você não vai pegar ele, colocar na cadeira, você não vai colocar ele na cama, porque ele pode caminhar, ele pode fazer isso. Falei: tudo bem, mas eu não tenho emocional. Eu não tenho nem físico nem emocional para cuidar do meu pai. Ah, eu tenho a minha neta, né? Que vive comigo, eu não posso arrancar ela daqui se ela não quer ir para aí. Eu não posso retirar ela daqui para levar para aí. Falei, eu só gostaria que você respeitasse a minha posição. E a minha posição é essa. Ele falou, quando meu pai morrer, você vai chorar em cima do caixão com a consciência pesada. Falei, não, meu irmão, eu não vou ficar com a consciência pesada porque eu sei que eu não tenho condições de cuidar dele. Aí ele pegou e não tocou mais no assunto. Porque eu não quero mesmo, me chateava ele falar isso, de eu ter que cuidar do meu pai. Por que que por que que eu, a mulher, tenho que cuidar dele? E paguei alguém para cuidar do meu pai, ele tem o dinheiro para cuidar dele, né? uhum. Ô, Maria, você fez E eu quero certo. E agradecer você isso. juntou. Quero agradecer isso, viu? A coragem que eu tive. Parabéns Desamarrando por a você ter fita, a viu? coragem de enfrentar. Desamarrando a... Tá desamarrando. A Maria, para quem não conhece, eu já conversei com ela algumas vezes, a gente sempre tá batendo um papo aqui. E num Pense Comigo, com a Maria, eu falei para ela que ela estava presa com uma bola de aço, com uma fita de cetim. Ela não caminha porque ela não quer. Claro que não é só isso, a gente sabe que não é só isso, mas eu usei uma analogia com ela, da fita de cetim, por isso que ela está falando. Então, ela começou a ter coragem de falar os nãos para as pessoas e falar os sims para ela. Cara, eu não quero cuidar do meu pai. Eu não vou se sentir mal quando ele morrer. E tudo bem. Não vou, Não,
Não vou porque eu já fiz o que eu poderia fazer. Eu fiz coisa para meu pai, Faça por fiz coisa você. para ele, que Está na eu, hora de você fazer por você. você entendeu? Agora eu estou dizendo, chega, eu estou dizendo sim para mim, não para os outros. Exato, Porque eu toda a exato. vida falei não para mim e sim para os outros. Por que, que eu tenho que dizer só sim para os outros e não para mim? E ninguém nunca respeitou minha maneira de pensar. Sim. E quando você falou aí que, igual você deu o exemplo da pessoa que estava lá na merda lá, estava cheirosinho, estava quentinho, estava bonzinho, Aham. nada estava acontecendo, né? E olha o que você falou aí é uma grande verdade. E tenha se mexido muita coisa. O que está me mexendo essa semana é eu mudar. Eu não gosto Aham. de mudar, mas eu tenho que mudar para mim poder sair do casulo. E Sim. isso valeu, viu? Que maravilha. Parabéns, Obrigada. Maria. Você merece, não Obrigada. pare. Pessoal, como é que foi o encontro para vocês? Valeu a pena estar aqui, ficar esse tempo, mais ou menos uma hora, para a gente bater um papo, conhecendo uma história real, sabendo o que acontece aqui na, por trás dos bastidores. Claro que tem muito mais coisas que eu perguntaria para ela, mas eu perguntaria de uma forma que acabaria expondo a Sueli, não é esse o objetivo, tá? Isso a gente vai conversar no particular. Mas é isso. Muita coisa que acontece na nossa vida, uma decisão difícil, uma decisão mal tomada, não é só uma decisão mal tomada. Tem alguma coisa por trás disso. E aí eu tenho que dar o braço a torcer que o GPS me trouxe muita clareza para poder ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões aqui. E fazer perguntas que até, eu não me recordo agora, que falou assim, são questionamentos cirúrgicos, é fato, porque eu conheço o lado das finanças, da educação financeira, como comportar, como fazer as pessoas melhorarem, mas hoje com o conhecimento aqui que o GPS me trouxe, está muito mais leve para poder fazer isso. É muito mais assertivo fazer isso, né? Então, quem fez, e assim, eu não me recordo de ter pedido para ninguém ir lá falar assim, faça o depoimento. Tudo isso é espontâneo. Não estou pagando para ninguém. Pessoal, inclusive, depois eu passo o Pix aí. É tudo espontâneo. Então, a ideia do grupo é poder ajudar realmente as pessoas que querem ser ajudadas. A questão é, quando vocês agendarem, pelo menos decidam o que vocês vão resolver fazer na sua vida. Decidam o que vocês querem mudar, né? No final do nosso encontro, eu ofereço minha mentoria, é o meu trabalho. Só que eu não fico vinculando uma condição de oferecer a todo custo. Cara, eu entrego tudo aquilo que precisa. Se puder resolver a vida da pessoa em uma hora, eu vou resolver, né? Algumas pessoas eu acabo nem oferecendo, porque eu vejo que não é o momento, e não vale a pena. Não vale a pena para a pessoa e não vale a pena para mim, porque vai ser um tempo perdido para ela, que ela não vai ser proveitoso naquele momento, mas eu entrego todo o conteúdo possível e imaginário para ela resolver a vida naquele momento, né? Tem uma pessoa aqui que a gente conversou durante quase 2 horas aqui. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Tá. Não vou falar quem é. A gente conversou quase 2 horas, dei ideias assim fantásticas para ela poder costurar, entende? Então, para ela poder oferecer para as pessoas. E nem a mentoria eu falei, porque talvez não seja o momento dela. Eu não estou aqui para vender a qualquer custo, eu não estou aqui para oferecer a qualquer custo, né? Então, eu quero que vocês evoluam, eu quero que vocês cresçam. Então, eu quero muito que vocês evoluam. E no que eu puder contribuir nessa uma hora, cara, vai ser fantástico. Mas se vocês perceberem que com a mentoria vocês vão decolar muito mais rápido, e eu acredito que sim, serão muito bem-vindos, né? Então, esse é o recado, é a conversa que eu queria ter com vocês. Falar da dependência emocional em relação ao dinheiro. Quem conversou comigo sabe que eu falo muito pouco do dinheiro em si. Claro que pergunto sobre o que está acontecendo e tudo. Mas se eu não entender como que é a vida da pessoa, ela passa lá 35, 40 minutos falando da vida, para depois eu entrar na questão financeira. Aí eu sou muito mais assertivo, eu consigo ver muito mais como que a pessoa funciona, o que que aconteceu, aonde aconteceu, em que momento da vida e por quê. Por curiosidade? Não, é para acertar, é para dar o melhor resultado naquele período. Isso eu faço a todo momento. Então, por isso que eu imagino que as pessoas que fizeram e que colocaram lá no grupo, elas estão tão certas. O resultado existe resultado. Desde que vocês aceitem, desde que vocês concordem, desde que eu acerte também, que eu erro.
Já aconteceu aqui de uma pessoa falar, então você não vai resolver a vida financeira? Sim, não, não consigo. Você demorou 10 anos para chegar onde você está e você não faz o mínimo de esforço para você tentar resolver? Não dá para resolver. Infelizmente já aconteceu isso aqui, né? Bora, alguém quer mais falar? Antes da gente encerrar? Agora, uma coisa é certa: se ninguém quiser falar, não tem problema, mas eu quero que todo mundo abra a câmera. Quem puder, claro, abrir a câmera. Fanny, você quer conversar? Ah, não, você só deu um aplauso. Bora lá. Abra a câmera e o microfone, por favor. Eu quero agradecer, porque até mesmo no que vocês comentaram depois do que eu falei, trouxe muitas outras percepções, sabe? E deu até um incômodozinho aqui que eu vou ter que investigar melhor de onde está vindo isso, sabe? Mas eu tenho certeza que com a ajuda do Alexandre e de vocês também com os comentários, eu vou conseguir avançar nessa fase. E, Alexandre, já quero me inscrever, já que eu estou precisando, inclusive da consultoria financeira aí bem urgente, tá bom? Tá Um bom. abraço a todos vocês e muito obrigado pela oportunidade de ter esse atendimento. Que maravilha. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Mas vamos tirar uma foto, a Fanny quer falar ali. Eu não sei se ainda dá tempo, mas eu queria só fazer uma pergunta Claro. a respeito quando você fala que você faz a investigação da vida da pessoa para ver a relação que tem, por exemplo, um padrão que eu tenho de dívida, por exemplo, né? Que momentos que anteceder, como se fosse uma pré-queda, é isso? Eu queria que você explicasse um pouco melhor, assim, para Sim, poder não. identificar, né, um pouco isso, como que esse padrão de endividamento, porque eu já me vi várias vezes nesse ciclo, né? Quando eu estou finalizando, quando eu estou para ficar com a conta positiva, sei lá, do nada começa de novo o ciclo de dívida, né, de endividamento, e sempre endividamento passivo. Então tem uma relação muito forte com o emocional, mas eu queria entender um pouco como é que é essa percepção que você tem dos momentos da vida da pessoa. Ô, Fanny, e assim, olha só que interessante. Eu não faço nenhum questionamento para as pessoas, eu deixo elas falarem o que elas quiserem. Eu simplesmente peço para elas falarem, fala um pouco de você. E é nessa conversa que eu vou perceber, eu vou ter as percepções. Do que ela, como ela se comporta na maneira de falar, de quem que ela está falando, qual a intensidade. Isso é uma percepção, é assim, é o ponto que eu percebo que aquilo ali está causando incômodo. Eu vou falar pela Sueli, que todo mundo acompanhou aqui, eu imagino. Quando ela falou que ela tinha uma dependência emocional com o imóvel, cara, o imóvel ele não tem julgamento, tem aquele orgulho do imóvel. Por exemplo, o meu primeiro imóvel, cara, eu tenho o maior orgulho, mas eu vendo ele sem problema nenhum. Eu não tenho dependência emocional. Agora fala assim, você tiraria sua filha desse imóvel que eu tenho para você vender? Hoje eu tiraria. Eu tenho dependência emocional com a minha filha, não com o imóvel. Eu pensaria na minha filha e não no imóvel. Então, são situações diferentes. Ah, então você não vende imóvel porque você tem dependência emocional com sua filha? Sim, esse é um caso. Mas eu não colocaria. O imóvel é só um monte de tijolo um em cima do outro, que aquilo ali tem um valor sentimental de quando eu comprei. Foi quando eu tive meu primeiro casamento, foi meu primeiro imóvel. Então, ele tem um valor sentimental, sim. Mas a partir do momento que eu vejo aquilo como um negócio, como um atrapalho na minha vida, ou como uma oportunidade, eu não vou pensar duas vezes. Quando eu falo para vocês, por exemplo, que o imóvel, muitas vezes, ele é mais gasto quando ele é próprio do que alugado, faz as contas aí. Um imóvel de 400 mil aplicado, ele vai render quase 4 mil reais por mês. Coloca 3.500. Cara, com 3.500 você paga um excelente de um aluguel. Não sei qual é a cidade de vocês, mas se é fora de São Paulo, ainda sobra dinheiro. Com um imóvel de 400 mil. Claro que se você tivesse 400 mil, você pensaria em comprar um imóvel. Mas se você aplicar bem aplicado, você ganha quase 1% sobre esse valor por mês. E dá para bancar tranquilamente um belo do imóvel.
para você ter qualidade de vida, você se deslocar para onde você quiser. Ah, mudei de emprego. Sai daquela casa e vai para uma casa melhor, perto do seu trabalho, assim você vai ter mais qualidade de vida. Ah, eu quero morar mais no interior. Então vai morar mais no interior com 3.500, por exemplo, você aluga uma bela de uma casa. Então, financeiramente falando, hoje, compra de imóveis não é um investimento tão bom, se você pensar racionalmente. Agora, se você falar assim, ah, não, Alexandre, é o meu sonho. Cara, invista o que for necessário para você realizar seu sonho. Isso é fato. Porque quando você financia um imóvel, você vai pagar no mínimo, o dobro do que o imóvel vale. Entende? Então, é nesse ponto de vista que eu falo do imóvel. Mas eu não estou aqui para julgar ou para tirar o sonho de ninguém. O sonho é sonho. Pague o preço que for para você realizar. Tá? Fanny, consegui responder? Porque é uma conversa. Eu não consigo identificar de imediato. Não existe uma fórmula mágica que eu vou falar, ah, é isso que aconteceu. Vai muito do Não, momento que você me fala. é que eu achei interessante quando você comentou a respeito, por exemplo, do endividamento ser uma febre, né? Um sintoma. Então, estava tentando entender, por exemplo, os momentos chaves que eu me endividei, o que estava acontecendo nas relações, né? Para ver se eu conseguia identificar um motivo, sei lá, alguma coisa que, como eu estava descontrolada emocionalmente, que me gerou essas dívidas, né? Tá. E é uma coisa, como é uma bola de neve, porque Sim. depois recentemente eu fiz uma retrospectiva, assim, acho que desde que eu me conheço por gente, eu sou endividada, né? Cada hora num nível, mas, mas enfim, quer dizer, tive sempre problema emocional na frente das coisas. Então, uma coisa que sempre foi muito forte, eu nunca consegui resolver, será que, não sei se a palavra certa é resolver, é essa necessidade de você manter um status, né? Uhum. Normalmente, você tem que manter um status acima daquela condição que você está naquele momento. Tá. Então, para E mim, é aí, muito perigoso quando o Elton fala assim, ah, você tem que experimentar o próximo nível. Eu tenho que, né, perigoso. vírgula, eu tenho que fazer vírgula, sabe? Experimentar com Sim. vírgula, Ô, Fanny, e porque aí você me levou a uma senão eu me divido. condição. E aí você me levou a uma condição que eu preciso perguntar para você. E se você não quiser responder, falar, não, a gente vai conversar pessoalmente, não tem problema nenhum, porque o seu agendamento está marcado já. Né? Tá bom. Se você não quiser responder, não precisa. Qual que é a sua profissão? Eu sou engenheira civil. Tá. Você percebe que ser engenheiro, ser médico, ser uma profissão mais elitizada, ela precisa de um status? Sim, sim. Já me peguei Cara, várias vezes nisso. isso Várias é uma vezes. armadilha financeira lascada. Esquece Sim, status. sim, sim. Isso é uma Tanto é que armadilha aquela. financeira. Tanto é que teve uma aliada que fez um Pense Comigo com a Tabita, que ela falou que também acho que ela estava fazendo um trabalho muito parecido com o meu, e ela no desespero financeiro deu um clique nela, resolveu, sei lá, fazer unha, manicure, né? E aí a gente fez um Pense Comigo no nosso grupo lá, eu falei, vixe, eu não tenho coragem de fazer isso não. Passo perrengue o resto do mês, mas não tenho essa disposição, né? Será se a palavra é essa disposição, de, sabe, fazer a unha para poder, sei lá, ter o dinheiro da semana para o mercado, por exemplo. Mas aí Então, tem essa depende coisa muito muito. forte do status, né? Aí depende muito. A mulher, ela precisa ser muito bem vista. A mulher, Ô, ela tem que... Alexandre, as engenheiras estão todas ferradas, né? Não, A e gente não é entra num ser ferrado. ambiente, mas uma percepção é que para a mulher na engenharia, a gente entra em um ambiente muito masculino, muito masculinizado. Então, é perceptível valor até financeiro que ganham os engenheiros e que ganham as engenheiras, sabe? Então, assim, é bem visível isso. As oportunidades para os homens são bem diferentes das que vêm para a gente. E quando vem, ainda a gente tem que superar todas as expectativas, né? Então, Uhum. gera uma cobrança em todos os sentidos, e eu acho que isso também contribui muito para esse nível de dependência emocional da gente estar nesse ambiente que não é muito favorável
para o que a gente faz, né? A gente tem que se desdobrar muito para conseguir ter algum destaque ou o resultado esperado, né? É só uma percepção, né, Mas é disso tudo. verdade, é muito mais concorrido. É muito mais É, concorrido, não tenho dúvida. E Para mim, em eu relação. imagino que seja difícil mesmo. Só que lembra, vocês não precisam ser as mulheres Carlão da vida. Mas vocês também não precisam baixar a cabeça e não concorrer com os homens. Que seria desleal uma mulher concorrer com um homem, né? Nós homens perderíamos sem sombra de dúvida. Vocês têm o charme, vocês têm a simpatia, a elegância. E o homem tá ali para dar Não, porrada. mas assim, quem está no mercado sabe que é isso, não adianta. Você pode exercer a mesma função, a mulher sempre vai ganhar menos. E muitas Sim, vezes até com mais funções. Então, isso é uma coisa que já está absorvida no mercado. Mas eu acho que essa questão do status é muito mais forte mesmo, né? Eu me lembrei agora de uma engenheira que recém-formada, que ela trabalhava, tinha sido recém-contratada para uma área de projetos, e ela vendia Natura. Então o pessoal ficava horrorizado. Como que uma engenheira vai ficar vendendo Natura? Que absurdo isso. cara, é renda extra. Ó, eu É, vou mas contar uma situação que a pessoa nunca vai ouvir isso daqui. Uma vizinha minha se formou em medicina. Eu via porque eu pegava ônibus com ela. Eu nunca fui para de trabalhar com carro, porque eu sempre trabalhei longe, morava em São Paulo. E quem mora em São Paulo, quem conhece, sabe o trânsito que é. Então, para mim, era transporte público, ele era muito mais rápido, muito mais eficiente. Nunca me importei de verdade. Então, o que acontecia? Essa pessoa pegava o ônibus junto comigo de manhã, ia trabalhar. Depois eu falei assim, e aí, tudo bem? Não sei o que, a gente quase não se fala, vizinha de muro mesmo. E aí ela falou assim, eu estou me formando em medicina, ano que vem eu me formo. Cara, ela comprou uma Tucson assim que se formou. Ela andava de ônibus, comprou uma Tucson, porque agora ela virou médica. E, de repente, o carro dela apareceu batido na lateral, uma porta estava amassada. Cara, aquele amassado, eu nunca vi ela arrumando. Então, olha a necessidade de você ter um status, porque você é médica, e eu nunca falei sobre isso com ela, mas era perceptível. Ela ser médica, ter que ter um carro bom. Na época, o Tux era um carrão, né? E ela nunca teve dinheiro. Isso era notório que ela não tinha dinheiro para arrumar o carro. Mas ela tinha uma Tucson porque ela era médica. Isso acontece com muitas profissões. Às vezes a pessoa nem quer aquele tipo de veículo, mas ela precisa ter para mostrar status, para fazer o fechamento de um contrato, para mostrar na empresa que ela é autossuficiente. Isso é um erro muito grande, é um erro gigante, né? E não tem problema nenhum uma engenheira não ter carro, ter a opção de não ter carro, ter a opção de ter um Onix ou Fusca ou uma BMW, não tem problema nenhum. Mas comprar por status, você só está alimentando o seu ego para satisfazer alguém. Isso é horrível. Aí você vai afundar financeiramente. Você está comprando uma coisa que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para mostrar para pessoas que talvez você nem goste, que você é uma pessoa que você não é. Então, Fanny, eu sei que a sua profissão ela exige algumas necessidades, mas não faça mais aquilo que você precisa fazer para manter o seu bom trabalho. Que aí entra outra situação de dependência emocional, né? É com o trabalho, é com pessoas que estão no seu trabalho. Porque às vezes parece que quando a gente tem uma profissão mais elitizada, a gente precisa uma certa postura de carreira, uma certa postura de comportamento, sim. de consumo, e que às vezes não faz nem sentido você ter esse tipo de consumo. Mas é que no grupo, Alexandre, a gente acaba sendo excluído se a gente não tem esse status. É muito louco, né? É, às vezes você tem até a competência, mas o fato de você não estar no mesmo nível, ou aparentar estar no mesmo nível financeiro, isso influencia, assim, nas relações, né? É muito louco isso. Sim. A gente Quebrar, vai quebrar conversar. isso tem que quebrar isso tem que ter muita coragem. Esse que é o ponto, né? Acho que é essa coisa da coragem de, apesar de você achar que, sei lá, eu não deveria vender Natura, eu vou vender Natura porque eu preciso da grana, sabe? É mais ou menos isso, né? Ou por oportunidade. Então, é, E mas tem uma, assim, só uma coisa aqui que me deu um pouco de dúvida também,
porque tem aquela coisa, né? A gente também tem que a questão da identidade. Você tem que assumir uma identidade e transparecer ela para que você consiga almejar ela. Se você o tempo todo se coloca em um nível sempre abaixo, é muito difícil você conseguir avançar, sabe? Então tem uma questão de posicionamento também de um grupo. Se você só anda, por exemplo, de Fusquinha, você está na turma das pessoas do Fusquinha. Se você anda de ônibus, você está na turma das pessoas de ônibus. Não que tenha algum problema, uma vez ou outra, você pegar um ônibus, ou, sabe, não é essa a questão. Mas, às vezes, eu fico muito na dúvida como é que a gente mostra a identidade. É igual um coach financeiro e o cara é, com perdão da palavra, todo fodido. O cara não tem dinheiro nem para ele e vai me ensinar a ter dinheiro, sabe? Então, como que a pessoa é toda frustrada na profissão, tanto financeira e tudo, e consegue ser autoridade em algo que ela falhou, sabe? Para a Uhum. gente conseguir ter autoridade em algo, a gente tem que ter vencido naquilo. Sim. Então, isso fica muito forte, muito evidente para mim. Então, quando a gente observa que uma pessoa a imagem dela é igual o Elton começou inicialmente, né? O corpo fala. O corpo fala quem é a pessoa. O veículo que ela anda fala quem ela é. Mesmo que ela esteja ali com aquela dificuldade para bancar, então ela tem que colocar o emocional, a força para avançar e chegar lá onde, sabe, onde o posicionamento está. Isso é bem complexo, né? A gente conseguir fazer tudo fluir e acontecer no momento que a gente está buscando. Porque eu, Uhum. por exemplo, estou buscando isso há anos, né? Há uns mais de 10 anos, assim, aí tem hora que começa a equilibrar e depois dá um, sei lá, não sei se a expectativa vai mudando também, não sei. Ô, Sueli, eu vou discordar um pouquinho só de você. Seria mais ou menos assim. O médico ele nunca pode ficar doente. O dentista ele nunca pode ter uma cárie. Você percebe? O educador financeiro não pode ter perrengue financeiro. Então, quando se... Não é bem assim. É mais no sentido assim, como que eu te explico? Porque você é autoridade, né? O médico, por exemplo, não tem problema ele ficar doente, porque a doença acomete, tem bactérias, tem vírus, tem tudo. É algo que todo mundo pode acontecer. Um coach financeiro, ele pode, por exemplo, passar por algum revés, pode ter levado algum prejuízo, pode ter feito algum mau investimento. Essas coisas acontecem, é passível de acontecer com todo mundo. Mas ela tem que ter vencido de alguma forma naquilo ali. Ela não pode ter só o fracasso, ela não pode ter só o fracasso onde ela quer se posicionar e onde ela quer ter autoridade, sabe? Imagina um médico cirurgião que todo mundo que ele faz cirurgia morre. Aí tem alguma coisa errada. Agora, se ele faz 200 cirurgias, 1000 cirurgias e uma dá errado, um paciente morreu, aquilo ainda não tira a autoridade dele. Uma Mas à medida fatalidade. que isso, a quantidade, né? É o histórico dele que fala disso. Certo. Não entendi, eu entendi seu ponto. É que eu falei só para provocar mesmo, tá? Carla, você queria falar? Você tinha levantado a mão? Não? Então, tudo bem, pessoal. Eu fiquei atenta na fala da Fanny, quando ela falou do encontro com a Tabita, né? Que a Tabita falou da manicure e tal. E, na verdade, a Tabita, ela deu uma sugestão, né, Fanny? Então, assim, tem outras opções que talvez tu possa ver como renda extra. E essa conversa que tu vai ter com o Eduardo, com o Alexandre, vai ser legal porque ele vai te abrir essa consciência, entende? Então, às vezes, ali nos encontros, né, desculpa assim, mas é que às vezes ali nos encontros eles dão muitas dicas. Então, tipo assim, eu tive uma dica uma vez quando ela disse: lista tudo que tu gosta de fazer, que tu sabe fazer, que tu é capaz de fazer.
né? Então, assim, o que vai caber para mim naquele momento, ou talvez o que eu já fiz lá atrás agora não caiba mais, mas dali eu posso ter uma outra ideia. Então, na verdade, todos nós podemos ter esses insights, né? Então, esses encontros, eles são legais porque a gente, claro, a gente vai sempre associar. Agora, o que o Alexandre falou para ti ali no início, ficou muito evidente, assim, a questão do status para ti, né? E isso não é certo nem errado, tá? Mas é algo que se tu conseguir trabalhar isso em ti, tu vai ver que, cara, ninguém tem nada a ver com a tua vida, sabe? Então, que nem quando a Sueli trouxe, mas a carreira de engenheiro existe. Existe em todas as carreiras onde tem homem e mulher, normalmente isso é cultural, é da nossa sociedade que o homem ganhe mais. É ruim. Mas isso não pode te impedir de chegar onde tu quer. E por que que vocês escolheram essa carreira de engenheiro? Entende? O que que está por trás disso? Então, são várias coisas, né? E aí vocês vão acabar descobrindo, né, dentro ou da mentoria, ou do Pense Comigo, ou do GPS, que vai fazer vocês desconstruírem algumas coisas e conseguirem se encontrar, mesmo ganhando menos, ou de repente fazendo uma transição de carreira, entende? Mas, assim, quando a gente está no aperto mesmo, o que que a gente pode fazer para sair dele? Sobre isso, né? Uhum. Isso mesmo. Ô, Fanny, você falou de panelinha, né? Eu trabalhei numa Ah, empresa, legal. Oi, eu trabalhei sim. numa empresa que tinha panelinha de sexta-feira à noite. Cara, eu não saía, eu nunca fui de boteco, de bar, nunca fui. E aí eu falei, cara, eu vou lá me juntar com esse pessoal, né? Vou me juntar. O pessoal chamava sempre, eu sempre inventava uma desculpa, falei, esse final de semana eu vou. Essa sexta-feira eu vou. Aí fui. Cara, a gente foi em 4 pessoas. Depois chegaram mais dois, que não era do grupo, não era da empresa, mas era do mesmo grupo que tomava cerveja. Cara, ficou, na época, isso foi em 2020, foi antes da pandemia, 2019, eu devo ter deixado, a conta foi dividida por igual, e aquilo eu achei absurdo, deu quase R$ 150 para cada um. Falei, cara, eu não bebo isso de cerveja, eu não vou jogar Sacanagem. 150 pau uma sexta-feira à noite para bater um papo com que o pessoal só fala de trabalho. Eu falo de trabalho no meu ambiente de trabalho. Se fosse uma coisa descontraída, entende? Então, eu não queria fazer parte daquela panelinha, porque eu não bebo 150 pau de cerveja nunca, em um boteco ainda. Cara, eu achei aquilo absurdo. E o que eu fiz? Simplesmente não fui amizade, continuou com quem queria continuar a amizade. Claro que aí foi um outro ambiente, mas eu estou colocando uma situação de panelinhas, porque existe as panelinhas da. Cada empresa tem seu grupo de panelinhas. En- Então, Então, Alexandre, é porque assim, eu não sei qual que é a experiência, esqueci o nome da moça também, que é engenheiro ali, mas assim, o que acontece é que assim, no grupo, quando você não está no mesmo status, um exemplo simples, você está numa reunião de engenheiros, eu trabalho com muitos engenheiros, né? Só na minha empresa, acho que nós somos pelo menos uns 20 engenheiros de obra. Então, assim, eles medem pelo carro. Não adianta, Alexandre. Se você vê que um carro que é popular, ele já te olha de um jeito. Eles nem te colocam numa roda, por exemplo, de uma oportunidade ou de uma um network, entendeu? Que você possa discutir, ou nem escuta a tua opinião, mesmo que você tenha competência, que você tenha. Que você tem que provar muito, né? E a gente, como mulher, tem que provar dobrado, né? Em relação à competência, em relação à produtividade, postura. A gente tem que ter muita postura, principalmente quando vai fazer trabalho em obra, esse tipo de coisa, né? Até que outro dia o pessoal me comentou, Fanny, você tem cara de brava. Ué, se eu não for brava, vocês não me respeitam. É simples assim, né? Se eu ficar experiência. muito sorridente, muito, não adianta. É o ambiente que a gente se molda, né? Mas a gente tem que ter esse perfil de mostrar sempre mais, mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, isso é uma armadilha. Por quê? Eu sou, entre aspas, né? Para eu entrar nesse rol, né, vamos dizer, de engenheiros para poder fazer um network, eu tenho que ter um determinado padrão de vida, né? Porque senão você não consegue nem acesso. É esse que é o ponto, né? Então, quando a tua amiga lá que andava no ônibus, se tornou médica e teve que comprar um Tux, não é por causa disso. Senão ela não é nem chamada para fazer parte daquele clã ali, né? Então, é muito louco. E nessas você se endivida, porque lógico, você não tem condições, você tem que estar lá. Então você faz as loucuras aí, e essas loucuras vão se arrastando por anos. Esse que é o ponto, né?
Então, quebrar esse padrão, né? Eu entendo que tem que ter renda extra, tudo isso faz parte, né? E aí a gente pensa na transição de carreira, porque a gente fica de saco cheio dessa vida, né? De ter que ficar, né? Vivendo uma vida que não é a vida real, a vida possível, a vida, sei lá, autêntica, né? E Uhum. assim, e eu particularmente eu fiz essa experiência. Eu fiz eu estiquei a corda. Logo que eu entrei no GPS, eu falei, não. Uma das percepções que eu tive é que eu falei, não, eu preciso desenvolver uma outra área, eu quero desenvolver a área artística. E eu coloquei um dos meus sonhos grandes é poder montar um ateliê de cerâmica, que é desenvolver 100% uma parte artística, que é uma coisa que eu nunca consegui desenvolver na minha vida. Você é Então, eu de me que região? permiti fazer isso. Oi? Você é de qual região? Eu sou em São Paulo, Capital? capital. Tá. E aí o que acontece? Aí eu fiquei super feliz que eu consegui. E o que que eu me peguei, Alexandre? Me peguei de novo na pegada da realização. Eu tinha que ter uma atividade para me realizar. E cadê a recompensa, né? Aí eu voltei de novo das possibilidades dentro da minha profissão, né? Então agora eu estou repensando na possibilidade de trabalhar construindo casa para vender, que é o meu básico de formação, né? Então, você vê como a gente tem que ir, voltar e voltar, por quê? Porque é isso que provavelmente eu tenho condições de trazer recurso, né? Mas eu fiquei muito tempo batendo nessa coisa da realização, né? Aí eu preciso me sentir realizada, preciso me sentir realizada, só que realizada que não traz dinheiro, realizada que não atinge o nível que eu gostaria, né? Mas essa Sim. coisa o que para mim ainda é o ponto cego, é desmistificar esses pontos que me fazem endividar. É isso. Acho que o meu pense comigo com você, eu quero tentar tirar esse ponto cego para entender, né? Que eu não quero mais repetir esse padrão de ficar endividando para mostrar para ninguém, né? Male para mim e para meus filhos, né? Hum. Mas é isso. Tá. Deixa eu ver aqui. O nosso encontro está marcado para. Deixa eu ver quando. Terça-feira. Não. Sexta, Sexta-feira? é, Maravilha. Então, sexta-feira a gente vai bater um bom papo, a gente vai conversar bastante sobre isso. Porque é um ponto que eu sei que dá para abrir aqui, mas eu acho que no individual vai ser muito mais produtivo. Eu quero levar isso no individual contigo, para a gente bater um papo e formar. Que é uma coisa muito mais próxima, muito mais íntima. Vai ter assuntos que a gente não vai, eu não vou querer falar aqui por conta da exposição, mas vai ser muito produtivo, não tenho dúvidas, tá? Então, a gente bate um papo na sexta. Pessoal, bora para a vida? Alguém mais quer falar alguma coisa? Ana, falar alguma coisa? Sandra? Michele? A Michele, ela tá no Morumbi, se eu não me engano. Também é de São Paulo. Darlene, a Michele falei com essa semana. Bom, se ninguém quiser falar mais nada, a gente pode se despedir. Espero que tenha valido a pena esse nosso encontro. Eu vou deixar esse link desse nosso encontro no YouTube. Eu vou colocar no YouTube mais tarde, depois eu mando o link para quem quiser assistir. Tudo bem? Ou reassistir, ou assistir quem não assistiu ainda. Então é isso. Obrigado a todos por terem vindo, por se disponibilizar essa 1h30 mais ou menos para a gente poder bater esse papo. Eu achei que foi muito produtivo conhecer vocês, né? Algumas pessoas já conhecia. Fanny, prazer conhecer. Sexta-feira a gente vai se falar de novo. A Carla eu já conheço. Sueli, prazer. Sandra, eu acho que a gente não tinha falado ainda. Michele, já nos falamos. Darlene, eu não me recordo de verdade, mas eu acho que não. Tereza, nós já conversamos. E Rosane. A gente Sim, vai se Alessandro, encontrar. você já conversou comigo, já. Já, eu não estou reconhecendo. Cara, eu já Já, conversei com já muita conversamos. gente. Maravilha. Você é de onde? Eu sou de Eldorado, MS. Eldorado, lembrei. Lembrei. Pronto? Lembrei, já lembrei de você. Pessoal, bora que eu estou com um compromisso daqui a pouquinho também.
Beijo, beijo, beijo. Obrigado por terem vindo. Eu vou tirar a foto aqui, vou mandar lá no grupo para dar uma provocada naquele pessoal, para ver que o encontro é gostoso. Espero que tenha valido a pena para todo mundo, né? E a gente continua em outro momento, lá no grupo ou no individual. Beijo, beijo para vocês.